Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Cristo ressuscitou. Hoje, dia 21 de abril de 2025, e eu, Padre Felipe, quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o evangelista São Lucas. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da ressurreição de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem, por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, no dia da Páscoa, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta, poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada até o túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e afirmavam que Jesus está vivo. Alguns de nós foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres haviam dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido com eles no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Estas são palavras a respeito da ressurreição de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. Diante de Jesus, ninguém consegue ficar indiferente. Porém, como nós enxergamos Jesus? Nós vemos Jesus como um grande profeta? Nós vemos Jesus como um líder político? Como nós enxergamos Jesus?
Esta é a pergunta que fica para nós. Mas o como devemos reconhecer Jesus é como Deus, porque Ele é o Deus conosco, o Emanuel, o Messias, aquele que deveria vir. E quando nós nos sentamos à mesa com Jesus, quando nós participamos da Eucaristia, nós o reconhecemos como o verdadeiro Deus, aquele que deu-se a nós como alimento. Como Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Deus, Ele nos faz encurtar as distâncias, ver aquilo que nós não conseguíamos enxergar, vencer o cansaço e seguir adiante, pois quando estamos em Deus, com Deus, Ele age também através de nós e faz com que a nossa vida seja transformada. Se nós queremos transformar o mundo em que vivemos num lugar bem melhor, é necessário vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensina, para que cada vez mais possamos, com amor, dizer aquilo que Deus pede que nós digamos. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus nosso, nós te reconhecemos como Senhor e Deus, e como os discípulos de Emaús no partir do pão, queremos estar na sua presença e te pedimos, fica conosco. Nós, Senhor, também te pedimos, dá-nos força e coragem para sairmos, mesmo apesar do nosso cansaço, ao encontro daqueles que precisam saber de ti, que precisam saber que tu estás ressuscitado e vivo no meio de nós. Nós te pedimos, Senhor, auxilia-nos nesta jornada, pois a nossa fraqueza é grande e a nossa humanidade às vezes nos impede, mas te pedimos, Senhor, esteja conosco, permaneça conosco, fortaleça-nos, Senhor, porque vós, Senhor, sois esse Deus bom, em quem cremos e confessamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E nesta segunda-feira, quando o mundo foi pego de surpresa com o falecimento do Papa Francisco, Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, nós queremos nos unir em oração com os nossos irmãos católicos romanos, pedindo ao Senhor que acolha o Papa junto de si e dê a ele o descanso no lugar prometido, que nós possamos estar unidos em oração, que as divisões do mundo não sejam as nossas, mas que cada vez mais nós possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, como Ele nos diz em capítulo 17, versículo 21 do Evangelho de São João, que todos sejam um, para que o mundo creia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.